Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A combustão completa do propano, que é o C3H8, é dada pela seguinte reação. Nós temos aqui a nossa reação química que não está balanceada, tá? Prestem atenção nisso. Qual é a massa do dióxido de carbono com a massa de CO2? Vou até marcar aqui em cima, ó, que a gente está procurando a massa dele, em gramas, que pode ser obtida a partir da combustão completa de 20 gramas de propano. Então, a partir de uma massa do propano, a gente vai tentar descobrir a massa que a gente vai produzir de CO2. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é copiar aqui embaixo a nossa equação química, que a gente vai ter que balancear. A equação que nós temos é CH3, na verdade é C3, né? H8. Então temos aqui C3H8, significa que temos 3 carbonos e 8 hidrogênios na molécula de propano, mais O2, produzindo do lado dos produtos aqui dióxido de carbono, CO2, mais H2O. A primeira coisa que a gente vai fazer é balancear essa equação. Eu tenho 3 carbonos do lado dos reagentes, que antes da setinha, do lado dos produtos preciso ter 3. Esse 3 aqui na frente, ele vai multiplicar pela quantidade de carbonos, 3 vezes 1 são 3, vai multiplicar também pela quantidade de oxigênios. Com relação aos hidrogênios, eu tenho 8 do lado dos reagentes, então vou precisar colocar um 4 na frente da molécula de água, porque 4 vezes 2 são 8. Só que lembrando que esse 4 também vai multiplicar pela quantidade de oxigênios. 4 vezes 1 vão ser 4 oxigênios aqui, mais 3 vezes 2, que são 6 aqui. Então, no total, a gente vai ter 10 oxigênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, a gente também vai precisar ter 10 para a equação ficar balanceada. Eu tenho 2. 2 vezes quanto dá 10? 2 vezes 5. Então, está aqui a nossa equação devidamente balanceada. Temos 1 mol de propano mais 5 mols de oxigênio, produzindo 3 mols de dióxido de carbono e 4 mols de H2O. Destes que nós temos aqui, a gente vai comparar a massa que a gente tem do propano. Então, vou comparar também aqui o número de mols dele com a massa que a gente vai ter do CO2, com o número de mols que eu vou ter do CO2 aqui. Eu já explico por que eu tive que fazer o balanceamento, por que meio que eu vou comparar o número de mols também, se a questão passou para a gente as massas. Olha, primeira coisa é, calcule a massa molar quando a questão ela te pediu uma massa. Tá? A questão está pedindo a massa que a gente tem, qual que é a massa, né, de dióxido de carbono, qual que é a massa que vai ser produzida de CO2 a partir de uma massa do C3H8, que é o propano. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, qual é a massa molar dessas duas moléculas? A massa molar é a massa medida em gramas por mol. Primeiro, eu vou calcular aqui do C3H8. Eu já separei carbono e hidrogênio, que são os dois elementos que eu tenho dentro da minha molécula. O carbono, ele tem massa igual a 12 unidades de massa atômica. Eu vou colocar aqui a massa dele, que é 12. E a massa do hidrogênio é igual a 1 unidade de massa atômica. Nesse caso, nem se preocupe tanto com esse U que a gente tem aqui, porque a gente não quer descobrir a massa de uma molécula, e sim a massa molar, que vai ser em gramas por mol. Então, no resultado final, eu já vou colocar gramas por mol, que é a massa para cada 1 mol dessa molécula. Não é a massa de apenas uma molécula, tá bom? C3 significa que eu vou pegar a massa de carbono, que é 12, e vou multiplicar por 3. 12 vezes 3 é 36. A massa do hidrogênio é 1 vezes 8, vai ser igual a 8. Aqui você vai fazer essa soma. 36 mais 8 vai ser igual a 44. Então, a gente sabe que a gente tem 44 gramas para cada mol do propano, do C3H8. Vamos fazer o mesmo cálculo, só que agora para o CO2. No caso do CO2, a massa do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Vou multiplicar por 2 a massa do oxigênio, porque eu tenho 2 oxigênios dentro da molécula. 16 vezes 2 vai ser igual a 32. Se eu somar a massa dele com a massa do carbono, vai ser igual a 44 também,
gramas por mol. Então, a massa molar que eu tenho do propano e do CO2 vai dar na mesma. São 44 gramas por mol para cada um. Logo, eu posso dizer que eu tenho 44 gramas de C3H8, tá? De C3H8 para cada 1 mol dele. Como eu só tenho 1 mol dele, é essa massa que eu coloco aqui mesmo. Já para o CO2, eu tenho 44 gramas por mol. Só que eu tenho aqui, observem, 3 mols. Então, você tem que pegar o número 3 e multiplicar pela massa que você tem. Porque 44 gramas estão para cada 1 mol. Só que eu tenho 3 mols. Então, a massa que a gente vai ter de verdade dele vai ser uma massa de 132 gramas, que é 44 vezes 3. Eu já vou substituir aqui, ó, e vou deixar os 132 gramas aqui para relacionar com a massa que a gente tem do propano. Eu estou querendo dizer o seguinte, que com 44 gramas de propano, a gente produz 132 gramas de dióxido de carbono. Só que a questão veio e me deu 20 gramas de propano. Observe, ele quer saber a massa de dióxido de carbono, não sabe, né? Em gramas, que pode ser obtida a partir da combustão completa de 20 gramas de propano. Ou seja, e se eu não tiver 44 gramas? E se eu tiver 20 gramas de propano? Ele poderia colocar qualquer valor. Qual vai ser a massa em gramas de dióxido de carbono que vai ser produzida a partir dessas 20 gramas? Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso. O x vai multiplicar por 44, o que vai dar 44 vezes x. E o 20 que está aqui embaixo vai multiplicar pelo 132 ali em cima. Então, você vai ter 20 vezes 132. Você pode multiplicar assim, ó, 132 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 1 é 2, deu 264. Como é 20, tem um zero a mais, eu vou adicionar um zero a mais aqui na resposta, tá? E aí vai ficar assim, ó. 20 vezes 132 vai dar 2.640. 44 vezes x é 44x mesmo. 44 está multiplicando pelo x, ele tem que passar do outro lado da equação dividindo pelo 2.640. Então, eu vou ter que x é igual a 2.640 dividido por 44. O x, neste caso, será igual a 60. 60 é o quê? Não era gramas de CO2 que eu estava procurando? Então, são 60 gramas de dióxido de carbono. 60 gramas de CO2 que vão ser produzidos a partir daquelas 20 gramas de propano. Agora, vamos ver se isso faz algum sentido? Lembre-se que a massa que a gente tinha do propano era 3 vezes menor a massa do CO2. Aí eu alterei a massa, só que a proporção ela tem que continuar a mesma, 20 para 60. E é realmente 60 gramas que a gente descobriu de CO2. A alternativa correta vai ser a letra C. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar na próxima resolvendo outras questões de química. Um forte abraço, bons estudos para vocês e tchau, tchau!